Sabe aquela ideia de que a nossa realidade, tudo isso aqui que está à nossa volta, na verdade começa com um único pensamento? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos mergulhar fundo nas leis mentais, um conceito que ficou bem famoso com Brian Tracy, para a gente entender como é que a nossa mente tem o poder de literalmente criar a vida que a gente vive. E tudo começa com esta frase, que é a espinha dorsal de toda essa ideia. Nós nos tornamos aquilo que pensamos. O que isso quer dizer na prática? Que o nosso mundo interno, a nossa mente, é o grande arquiteto do nosso mundo externo. Parece simples, mas é uma ideia poderosíssima, e a gente vai desvendar ela passo a passo. Para isso, nossa jornada vai ter 4 etapas, ok? Primeiro, vamos entender o fundamento do controle. Depois, como a gente pode arquitetar nosso mundo interior. Em seguida, como tudo isso se reflete lá fora, no mundo real. E, por fim, vamos descobrir qual é a chave mestra para a mudança. Então, vamos começar pelo começo, pelo alicerce de tudo. Para a gente conseguir entender como os pensamentos moldam a realidade, primeiro precisamos conhecer 2 leis que são a base de tudo: a lei do controle e a lei de causa e efeito. Elas são como as regras do jogo do nosso universo mental. A primeira lei é super intuitiva, né? A gente se sente bem, se sente positivo, quando sente que está no controle da própria vida. No trabalho, nas finanças. E o oposto é totalmente verdadeiro. A ansiedade, o estresse, eles aparecem justamente naquelas áreas em que a gente sente que, sabe, perdeu as rédeas. Isso nos leva a uma ideia muito interessante da psicologia, chamada locus de controle. De um lado, tem o locus interno. É a mentalidade de quem se vê como o piloto da própria vida, sabe? Que se sente responsável pelos resultados. Do outro, tem o locus externo, que é a mentalidade da vítima, de quem acredita que a vida é algo que acontece para si e não por causa de si. E o mais impressionante é que, segundo as estimativas, cerca de 80% das pessoas vivem pela tal lei do acidente. É aquela crença de que a vida é uma loteria, sabe? Uma questão de sorte. Isso acaba levando a uma sensação constante de falta de controle, porque sem um plano, sem uma direção, a vida realmente parece um acidente esperando para acontecer. E aqui entra o que é chamado de lei de aço do universo. Nada acontece por acaso. Para cada efeito, existe uma causa. É como plantar uma semente, que é a causa, para ter uma colheita, que é o efeito. Sucesso, felicidade, nada disso é acidente. Para mudar o efeito, a gente precisa trabalhar na causa. E aqui está a aplicação mais importante dessa lei para a gente. Tudo, absolutamente tudo, começa com os pensamentos. Eles são a causa primária. Um pensamento gera um sentimento, que por sua vez dita uma ação. E essa ação produz um resultado. O ponto de partida é sempre e unicamente o pensamento. Ok, se os pensamentos são as causas, como é que a gente pode arquitetar pensamentos melhores? É aí que entram 2 ferramentas mentais poderosíssimas que todos nós temos: as nossas crenças e as nossas expectativas. Essa lei é fascinante. Ela basicamente diz que a gente não vê o mundo como ele é. A gente vê o mundo como a gente acredita que ele é. Nossas crenças funcionam como um filtro, sabe? Elas só deixam passar aquilo que confirma o que a gente já acredita. Se alguém acredita que algo é impossível, a mente dessa pessoa vai ativamente ignorar qualquer evidência ou oportunidade que prove o contrário. Vamos ver um exemplo prático que vem de um estudo que ilustra bem o poder disso. A história é sobre um aluno brilhante, um aluno nota A, que fez um teste de aptidão para entrar na universidade. Bom, ele recebeu o resultado, nota 98. Só que ele não entendeu o sistema de pontuação e simplesmente presumiu que aquele 98 era o QI dele. Um QI de 98 seria bem abaixo da média para a universidade. E ele acreditou nisso com toda a convicção. E o que aconteceu? As notas dele despencaram. Ele começou a agir como alguém com QI 98. Mas, felizmente, um orientador descobriu o engano. E olha que loucura, 98 não era o QI dele, era o percentil. Isso significava que ele estava entre os 2% mais inteligentes. No instante em que essa nova crença se instalou, a realidade dele mudou completamente. Ele voltou a ser um dos melhores alunos, percebe? O mundo externo não mudou, mas o interno sim. De forma bem parecida, tem a lei da expectativa. Ela diz que a gente não consegue o que a gente quer na vida. A gente consegue o que a gente espera conseguir. Pensa numa entrevista de emprego. A pessoa pode querer muito o cargo, mas se ela vai para lá esperando ser rejeitada, o resultado tende a seguir essa expectativa. Nossas expectativas viram profecias que se realizam sozinhas. Um experimento famoso de Harvard mostra isso perfeitamente. Disseram para alguns professores que eles iam dar aula para um grupo de alunos brilhantes, escolhidos a dedo.
O pequeno detalhe é que os alunos, na verdade, foram escolhidos totalmente ao acaso. O resultado foi impressionante. Como os professores esperavam que eles fossem brilhantes, eles os trataram como se fossem. E os alunos, que eram medianos, responderam a essa expectativa. As notas dispararam e alguns chegaram a ganhar 25 pontos de QI em um ano. A expectativa dos professores criou uma nova realidade para aqueles alunos. E esse poder expectativa é mais forte em 4 áreas da vida. As expectativas dos pais moldam a infância. As do chefe impactam a carreira. As que a gente tem sobre os outros definem os relacionamentos. Mas a mais poderosa de todas, a que realmente define o teto do nosso potencial, é a expectativa que temos sobre nós mesmos. Certo. Então já vimos como as nossas crenças e expectativas formam essa arquitetura interna, né? Agora, vamos ver como essa estrutura se projeta para fora, para o mundo real que a gente experimenta todos os dias. Essa lei diz que somos como um ímã vivo. Nossos pensamentos mais constantes, os dominantes, criam uma espécie de frequência e a gente atrai pessoas e situações que vibram na mesma sintonia. Se uma pessoa está sempre focada em oportunidades, é isso que ela vai começar a ver por todo lado. Se o foco é na falta, na dificuldade, é isso que vai parecer estar em todo lugar. E isso nos leva a uma lei talvez ainda mais fundamental, a lei da correspondência. Ela diz, de forma bem direta, que o nosso mundo exterior é um espelho do nosso mundo interior. Simples assim. Não dá para ter paz do lado de fora se há caos do lado de dentro. É a famosa lei do assim como é dentro, é fora. A conexão é direta. Relacionamentos, situação financeira, saúde, tudo que a gente vê no mundo externo é um reflexo do estado do nosso mundo interno. O interior caótico gera um exterior caótico. O interior harmonioso gera um exterior harmonioso. E a única parte que podemos controlar diretamente é a da esquerda, o nosso mundo interno. Então chegamos ao ponto crucial. Qual é o princípio que unifica tudo isso, que destrava o potencial de todas essas leis que a gente viu? Tudo se resume a esta ideia única e poderosa. Se a única coisa sobre a qual qualquer pessoa tem 100% de controle são os próprios pensamentos, então esse é o único ponto de alavancagem real para mudar qualquer outra coisa na vida. Afinal, como vimos, todas as causas são mentais. Isso nos deixa com a pergunta final, que é ao mesmo tempo uma responsabilidade e uma oportunidade imensa. Se os pensamentos realmente criam a nossa vida, a grande questão é: que tipo de pensamentos serão escolhidos a partir de agora?